Capítulo 19. Um piquenique no céu. Sede. Tudo bem, Carter. Passa o microfone. Anda. Eu já tinha estado no Louvre uma vez, nas férias, mas nunca enquanto fugi de terríveis morcegos de fruta. Eu estaria apavorada se não estivesse tão ocupada sentindo raiva do Carter. Não acreditava em como ele tinha resolvido o problema de ser ave. Francamente, eu cheguei a pensar que seria um papagaio para sempre, sufocando dentro de uma pequenina prisão de penas, e ele tinha tido a coragem de debochar. Prometi a mim mesma que me vingaria, mas por enquanto estávamos preocupados demais simplesmente com a nossa sobrevivência. Corrimos sob a chuva fria. Eu tentava não escorregar naquela calçada molhada, olhei para trás e vi duas criaturas nos perseguindo, homens de cabeça raspada e cavanhaque vestindo capas pretas de chuva. Eles poderiam ter passado simplesmente por mortais, se cada um não carregasse um cajado brilhante. Não era bom sinal. Os morcegos estavam nos nossos calcanhares, literalmente. Um deles mordeu minha perna. O outro passou zumbindo pela minha orelha. Eu tive de me forçar a continuar correndo. Meu estômago ainda estava embrulhado por eu ter comido um daqueles quando era um papagaio. Eca! E não foi ideia minha, foi só um instinto de defesa. Sede, chamou Bastet enquanto corríamos. Você vai ter poucos segundos para abrir o portal. E onde está? Eu gritei. Atravessamos correndo a Rue de Rivoli e entramos na praça larga e cercada pelas alas do Louvre. Bastet corria literalmente para a pirâmide de vidro na entrada, um marco que brilhava numa penumbra. Ei, você não pode estar falando sério, pode? Isso não é uma pirâmide de verdade. É claro que é real, retrucou Bastet. É a forma que confere poder à pirâmide. É uma rampa para o céu. Os morcegos nos cercavam, mordiam nossos braços, voavam em volta dos nossos pés. Com o número da criatura cada vez maior, era mais difícil enxergar ou se mover. Carter levou a mão à espada, mas, aparentemente, lembrou que ela não estava mais ali. Ele a tinha perdido em Luxor. Praguejando, ele revirou a bolsa. Não diminua a velocidade! Bastet não respondeu. Carter pegou a varinha. Frustrado, ele a arremessou contra o morcego. Achei que fosse um gesto inútil, mas a varinha brilhou com uma luz muito branca e bateu com força na cabeça do morcego, derrubando. A varinha ricocheteou no meio da nuvem e vampiros e batendo em 6, 7, não, 8 monstrinhos antes de voltar à mão de Carter. Nada mal, comentei. Continue. Chegamos à base da pirâmide. Felizmente, o lugar estava vazio. A última coisa que eu queria era que a minha morte constrangedora, provocada pelos morcegos de frutas, fosse postada no YouTube, né? 1 minuto para o pôr do sol, avisou Bastet. Nossa última chance é agora. Ela empunhou as lâminas e começou a cortar os morcegos no ar, tentando mantê-los longe de mim. A varinha de Carter voava freneticamente, derrubando os morcegos de frutas à torta e à direita. Encarei a pirâmide e tentei pensar num portal, como havia feito em Luxor, mas era quase impossível me concentrar. Vai, aonde quer ir? Era a voz de Isis ressoando na minha cabeça. Meu Deus, tanto faz, Estados Unidos! Percebi que já estava chorando. Odiava chorar, mas o susto e o medo começaram a me dominar. Para onde eu queria ir? Para casa. É claro, de volta para minha casa em Londres. De volta para o meu quarto, meus avós, meus amigos, a escola. Minha velha vida. Mas eu não podia. Precisava pensar em meu pai e na nossa missão. Tínhamos de pegar a sede. Estados Unidos, eu pensei. Agora! A minha explosão emocional deve ter surtido algum efeito. A pirâmide tremeu, as paredes de vidro refletiram um brilho que surgia no topo. Apareceu um funil giratório de areia, sim! O único problema é que ela girava bem em cima do topo da pirâmide. Subam! Ordenou Bastet. É fácil falar, né? Ela era um gato. A parede é muito inclinada, protestou Carter. Eles fizeram um bom trabalho com os morcegos. Pilhas de criaturas tontas cobriam a calçada, mas os outros ainda voavam à nossa volta, mordendo cada pedaço de pele exposta, e os magos se aproximavam. Eu vou jogar vocês, disse Bastet. Como é? Carter reagiu, mas ela já o agarrava pela gola da camisa e pela calça, e o jogava para cima, pela lateral da pirâmide. Ele engatinhou até o topo de um jeito nada digno e escorregou diretamente pelo portal. Agora você, Sede. Vamos. Mas antes que eu pudesse me mover, uma voz masculina gritou. Pare! Estúpida que eu sou, parei.
A voz era poderosa demais, era difícil não obedecer. Os dois magos se aproximaram. O mais alto falava inglês perfeito. Renda-se, senhorita Kane, e volte para a propriedade de nosso mestre. Cede, não escute o que ele diz. Bastet me advertiu. Vem aqui. A deusa gata a engana, continuou o mago. Ela abandonou seu posto. Ela pôs todos nós em perigo. Vai nos levar à ruína. Eu sabia que ele estava falando sério. Estava absolutamente convencido do que dizia. Olhei para Bastet. A expressão dela tinha mudado. Parecia magoada, ferida. O que ele quer dizer? Perguntei. O que você fez? Precisamos sair daqui, insistiu Bastet. Ou eles nos matarão. Olhei para o portal. Carter já tinha passado. Isso tirava a decisão de minhas mãos. Eu não ficaria separada de meu irmão, por mais irritante que fosse. Carter era a única pessoa que me restava. Ai, quanto isso é deprimente. Vai, pode me jogar. Bastet me agarrou. Vejo você nos Estados Unidos. E ela me jogou pela pirâmide acima. Ouvi o mago urrar. Renda-se! Uma explosão sacudiu o vidro junto da minha cabeça. Depois, mergulhei no turbilhão quente de areia. Acordei em um cômodo pequeno com carpete, paredes cinzentas e janelas de metal. Eu me senti dentro de um refrigerador moderno. Sentei-me atordoada e descobri que eu estava coberta de areia fina e molhada. Eca! Onde estamos? Carter e Bastet estavam de pé ao lado da janela. Aparentemente tinham recuperado a consciência havia algum tempo, porque já estavam ali relativamente limpos. Você precisa ver essa paisagem, comentou Carter. Eu me levantei com alguma dificuldade e quase caí quando vi que a altura estávamos. Uma cidade inteira se espalhava aos nossos pés, muito lá embaixo, bem mais de 100 metros. Dava para acreditar que ainda estávamos em Paris, porque um rio corria à nossa esquerda e o relevo era quase plano. E havia edifícios brancos, lindos, agrupados em volta de um conjunto de parques e caminhos circulares. Tudo isso sob um céu de inverno. Mas a luminosidade não era correta. Ainda era de tarde ali, então devíamos ter viajado para o oeste. Enquanto aos meus olhos, eles se dirigiam para o outro lado do longo espaço retangular verde. Deparei-me com uma mansão que parecia estranhamente familiar. Aquilo é a Casa Branca? Carter assentiu. É, você nos trouxe para os Estados Unidos, Washington. Mas estamos em um lugar muito alto. Bastet sorriu. Você não especificou nenhuma cidade americana, não é? Ah, bem, não. Então, passamos pelo portal padrão dos Estados Unidos, a maior fonte do poder egípcio da América do Norte. Eu olhei para ela sem entender o que eu ouvia. O maior obelisco já construído, explicou ela. O monumento a Washington. Eu tive uma vertigem momentânea e me afastei da janela. Carter me segurou pelo ombro e me ajudou a sentar. Você precisa descansar. Ficou desmanhada por... Quanto tempo, Bastet? 2 horas e 30 minutos, respondeu ela. Sinto muito, Cede. Abrir mais de um portal por dia é extremamente exaustivo, mesmo com a ajuda de Isis. Carter franziu a testa. Mas precisamos dela para abrir outro portal, não é? O sol ainda não se pôs, ainda podemos usar portais. Vamos abrir outro para Arizona. Cede está lá. Cede não pode abrir outro portal. Isso esgotaria seus poderes. E eu não tenho esse talento. E você, Carter, bem, as suas habilidades são outras, assim, sem ofensa. Ah, não, resmungou ele. Tenho certeza de que vai me chamar na próxima vez que precisar de alguém para derrubar morcegos de frutas com o meu bumerangue. Além do mais, completou Bastet, quando um portal é usado, é necessário algum tempo para que ele resfrie. Ninguém vai conseguir usar o monumento a Washington. Ah, por 12 longas horas. Carter gemeu. Eu tinha me esquecido disso. Bastet assentiu. Até lá, os dias do demônio já terão começado. Então, precisamos de outro meio de transporte até o Arizona. Decidiu Carter. Não acredito que ele tenha tido a intenção de fazer eu me sentir culpada. Mas era exatamente isso que eu sentia. Eu não tinha pensado, planejado antes de agir. E agora estávamos presos em Washington. Olhei para Bastet pelo canto do olho. Queria perguntar o que os homens no Louvre haviam insinuado sobre ela nos levar à ruína, mas eu tinha medo. Queria acreditar que ela estava do nosso lado. Talvez se desse a ela uma chance, Bastet contaria voluntariamente.
Pelo menos aqueles morcegos não nos seguiram, eu comentei. Ela hesitou. Ah, não pelo portal, mas há outros magos nos Estados Unidos e pior, são seguidores de Sete. Meu coração estava na boca. A Casa da Vida já era bem assustadora, mas quando me lembrava de Sete e do que os seus seguidores tinham feito com a Casa de Amós... E o livro O Encantado de Todd? Lembrei. Pelo menos encontramos um jeito de lutar contra Sete. Carter apontou para um canto da sala. Sob a capa de Bastet, eu vi a caixa de magia de meu pai e o livro azul que tínhamos roubado do Desjardins. Talvez você consiga entender alguma coisa, sugeriu Carter. Bastet e eu não fomos capazes de lê-lo. Até Dog Boy ficou confuso. Peguei o livro que, na verdade, era um pergaminho dobrado várias vezes. O papiro estava quebradiço, ressecado, por isso eu temia tocá-lo. Hieróglifos e ilustrações cobriam a página, mas eu não conseguia entendê-los. Minha habilidade de ler o idioma parecia ter sido desligada. Isis, que tal uma ajudinha? Silêncio. Talvez eu a tivesse deixado cansada ou talvez ela tivesse zangada comigo por não tê-la deixado se apoderar do meu corpo, como Horus. Sim, Horus havia pedido a Carter. Ah, egoísmo, eu sei. Fechei o livro sem disfarçar a frustração. Tanto trabalho para nada. Ei, não é tão ruim. Bastet reagiu. Ah, não? Ironizei. Estamos presos em Washington. Temos 2 dias para chegar ao Arizona e deter um deus que não sabemos como parar. E se não conseguirmos jamais, veremos o nosso pai e o Amós outra vez. E o mundo vai acabar. Esse é o espírito, concordou Bastet. Agora vamos fazer um piquenique. Ela estalou os dedos, o ar brilhou e uma pilha de latas de ração Friskies e 2 jarras de leite apareceram no carpete. Carter gemeu. Pode conjurar comida de gente? Bastet piscou. Bem, gosto é gosto. O ar tremeluziu e novamente, desta vez apareceu um prato com queijos quentes e biscoito e uma embalagem com 6 latas de Coca-Cola. Delícia! Comentei. Carter resmungou alguma coisa. Acho que ele não gostava muito de queijo quente, mas pegou o sanduíche. Precisamos sair daqui depressa, disse ele entre uma mordida e a outra do sanduíche. Quer dizer, turistas e tudo mais, não é? Bastet balançou a cabeça. O monumento a Washington fecha às 6 da tarde. Os turistas já foram embora. Podemos passar a noite aqui. Se quisermos viajar durante o dia do demônio, é melhor que seja a luz do dia. Devíamos estar exaustos porque não voltamos a falar até terminarmos de comer. Comi 3 sanduíches e bebi 2 latas de coca. Bastet deixou o lugar cheirando a frisques de peixe. Depois começou a lamber a mão como se preparasse... um banho de gato. Acho que era isso que eu ia ver daqui a pouco. Bastet, para com isso, pedi. É um pouco desagradável. Ela sorriu. Desculpe. Fechei os olhos e me apoiei na parede. Era bom descansar, mas percebi que a sala não estava realmente aqui. Ela não estava quieta. Todo o prédio parecia vibrar sutilmente, fazendo meu crânio tremer e meus dentes rangerem. Abri os olhos e me sentei, e a sensação continuava. O que é isso? Perguntei. O vento? Energia mágica, explicou Bastet. Eu disse, este é um monumento poderoso. Mas é moderno, como a pirâmide do Louvre. Por que é mágico? Disse Carter. Os antigos egípcios eram excelentes construtores. Eles utilizavam formas como obeliscos e pirâmides que eram carregadas de magia simbólica. Um obelisco representava um raio de sol imobilizado em uma pedra. Um raio que dá vida e pertence ao rei original dos deuses, Ra. Não importa quanto a estrutura foi construída, ela ainda será egípcia. E por isso, o obelisco pode ser usado para abrir portais para o Duat ou liberar grandes seres de poder. Ou prendê-los, acrescentei. Como você foi aprisionada na agulha de Cleópatra? A expressão dela ficou sombria. Eu não estava exatamente presa no obelisco. Minha prisão era um labirinto, um abismo magicamente criado no fundo do Duat. E o obelisco foi a porta que seus pais usaram para me libertar. Mas sim, todos os símbolos do Egito são aqueles que nos dão poder, aquele poder mágico mais concentrado. Então, sim, definitivamente um obelisco pode ser usado para aprisionar um deus.
Uma ideia insistia no fundo da minha mente, mas eu não conseguia defini-la. Algo sobre minha mãe e a agulha de Cleópatra, e a última promessa de papai no British Museum. Farei tudo ser muito melhor para nós todos. Eu pensei no Louvre e no comentário que o mago tinha feito. Basset não ficou tão perturbada naquele momento. Assim que eu cheguei, pareceu que ela começou a mudar. Mas era a única maneira de obter uma resposta. Eu chegar para ela e perguntar. O mago disse que você abandonou seu posto. O que isso significa? Carter ficou sério e carrancudo. Quando foi isso? Contei a ele o que tinha acontecido depois de Basset tê-lo jogado sob a pirâmide. Basset empilhava suas latas vazias de Frisk. Não parecia ter muita pressa de me responder. Quando eu fui aprisionada, disse ela finalmente, eu não estava sozinha. Eu fui trancada como uma criatura do caos. Tão ruim é assim? Perguntei. Pela expressão de Bastet, a resposta era sim. Os magos sempre fazem isso. Trancam um deus com um monstro para não termos tempo de tentar fugir. Lutei contra esse monstro por eras. Quando seus pais me soltaram... O monstro escapou? Bastet hesitou por um tempo demais para o meu gosto. Não. Meu inimigo não poderia ter escapado. Ela respirou fundo. O último ato de magia da sua mãe selou aquele portal. O inimigo continua lá dentro. Mas era isso que o mago estava se referindo naquele momento. Do ponto de vista dele, o meu posto era lá, lutando contra aquele monstro eternamente. A explicação soava verdadeira, como se ela compartilhasse conosco uma lembrança dolorosa. Mas o relato não explicava outra coisa que o mago dissera. Ela pôs todos nós em perigo. Eu estava reunindo coragem para perguntar o que o tal monstro, o que ele era. E aí, então, Bastet se levantou. Eu preciso fazer o reconhecimento, disse de repente. Eu volto. Ouvimos seus passos ecoando pela escada. Ela está escondendo alguma coisa, opinou Carter. E você chegou a essa conclusão sozinho, não foi? Disparei. Ela desviou o olhar e eu me senti mal imediatamente. Desculpe, mas o que vamos fazer? Salvar o papai. É o que mais importa e o que mais poderíamos fazer. Meu irmão pegou a varinha e girou entre os dedos. Acha que ele realmente pretendia, você sabe, trazer a mamãe de volta? Eu queria dizer que sim, mais que tudo, queria acreditar que isso era possível, mas balancei a cabeça, alguma coisa não se encaixava. Skandar me disse algo sobre a mamãe. Ela era uma adivinhadora, podia ver o futuro. Ele contou que ela o fez repensar algumas antigas ideias. Era a primeira vez, a primeira chance que eu poderia falar com Carter sobre a conversa com o velho mago. Por isso, contei a ele os detalhes. Carter me ouvia intrigado. Acha que isso tem alguma relação com a morte de mamãe? Ela viu algo no futuro? Não sei. Quando eles nos levaram para a Inglaterra pela última vez, ela e papai pareciam estar com pressa, como se estivessem fazendo alguma coisa realmente importante. É verdade. Acha que libertar a Basset era realmente importante? Quer dizer, eu gosto dela, claro, mas seria importante ao ponto de valer a pena morrer? Carter hesitou. Provavelmente não. Então tá aí. Acho que papai e mamãe tinham planos maiores. Algo que eles não concluíram, possivelmente, era o que papai estava procurando fazer naquele dia no British Museum. Concluir a tarefa, qualquer que fosse. Farei com que tudo fique bem outra vez. E toda essa história sobre a família ter raízes no passado, há 1 bilhão de anos, e alguns faraós hospedeiros dos deuses, porque ninguém nunca nos contou nada? Porque papai não nos contou? Carter desmoronou. E demorou muito para responder. Talvez estivesse nos protegendo, era a casa da vida. Não confiava em nossa família, especialmente depois do que papai e mamãe fizeram. Amós disse que fomos criados separados por um motivo, para não despertarmos a magia um no outro. Que belíssima razão para nos manter separados, hein? Resmunguei. Carter me olhou de um jeito estranho e percebi que meu último comentário podia ter sido interpretado como um elogio. Eu só quis dizer que eles deveriam ter sido honestos, acrescentei apressada. Não que eu quisesse mais tempo com meu irmão irritante, é claro. Ele assentiu sério. É claro. Ficamos sentados ouvindo a vibração mágica do obelisco. Tentei lembrar da última vez que Carter e eu tínhamos ficado juntos desse jeito, simplesmente conversando.
Bati com a ponta do dedo em minha cabeça. Seu amigo tá ajudando em alguma coisa? Não muito, admitiu ele. E a sua amiga? Eu fiz que não com a cabeça. Carter, você tá com medo? Um pouco. Ele enfiou a varinha no carpete. Não muito. Olhei para o azul do livro que tínhamos roubado. Páginas cheias e maravilhosas de segredo que eu não conseguia ler. E se não formos capazes de ler isso? Não sei. Aquele livro sobre como dominar o elemento queijo teria sido muito mais útil. Ou explicar como invocar morcegos de frutas. Ah, não. Por favor, morcego de frutas, não. Trocamos um sorriso trêmulo e foi muito bom. Mas nada mudou. Ainda estávamos metidos numa tremenda confusão e sem nenhum plano claro. Por que você não dorme? Sugeriu ele. Você gastou muita energia hoje. Eu fico vigiando até basta de voltar. Ele parecia realmente preocupado comigo. Que bonitinho. Eu não queria dormir. Eu não queria perder nada, mas meus olhos estavam realmente muito pesados. Tudo bem, concordei. Não deixe os bichos da cama morderem. Deitei para dormir, mas a minha alma, meu bar, ele tinha outras ideias. Capítulo 20. Eu visito a deusa estrelada. Sede. Eu não tinha ideia de quanto seria perturbador. Carter tinha me contado como o bar havia deixado seu corpo enquanto ele dormia, mas viver a experiência era muito diferente. Foi muito pior que minha visão no Salão das Eras. Lá, eu flutuando no ar como o espírito de uma ave brilhante. E lá estava meu corpo embaixo de mim adormecido. Tentar descrever a sensação era suficiente para me dar dor de cabeça. A primeira coisa que eu pensei quando olhei para baixo e vi meu corpo adormecido foi: meu Deus, eu tô horrível. Já era terrível me olhar no espelho ou ver fotos das páginas dos meus amigos na internet. Ver minha própria imagem era simplesmente errado. Meus cabelos estavam ninho de rato, o pijama de linho em nada me favorecia e a espinha em meu queixo era enorme. A segunda coisa que eu pensei ao examinar a estranha forma brilhante do meu bar: isso não vai prestar. Não me importava se eu era ou não invisível ao olho mortal. Depois da péssima experiência como um papagaio, eu simplesmente me recusava a sair por aí como uma galinha cintilante de cabeça de sede. Carter podia aceitar esse tipo de situação, mas eu tenho meus padrões. Senti as correntes do Duat me puxando, tentando me levar meu bar para onde vão as almas quando tem visões. Mas eu não estava preparada. Concentrei-me de verdade e imaginei minha aparência normal. Tudo bem, talvez minha aparência como eu gostaria que fosse, um pouco melhor do que o normal. E voa lá. Meu bar se metamorfoseou na forma humana, ainda transparente e brilhante, mas sim, mais parecida como um fantasma bem ajeitadinho. Bem, pelo menos isso está resolvido, eu pensei, e deixei as correntes me levarem. O mundo se desfez numa mancha negra. No início, eu não estava em lugar nenhum. Era só um vácuo escuro. Depois, um homem jovem surgiu das sombras. Você novamente, disse ele. Gaguejei. Honestamente, você já me conhece bem a essa altura. Não é uma atitude típica para mim, mas aquele era o garoto que eu tinha encontrado na visão do Salão das Eras. O garoto bonito, com a túnica negra e os cabelos desarrumados. Seus olhos castanhos me deixaram nervosa e eu estava muito satisfeita por ter me livrado da forma de galinha brilhante. Tentei novamente e consegui falar 3 palavras inteiras. O que eu estou fazendo aqui? Completou ele num gesto cavalheiríssimo. Viagem no espírito e morte são coisas muito semelhantes. Não sei bem o que isso significa, confessei. Eu devo ficar preocupada? Ele inclinou a cabeça como se considerasse a questão. Não dessa vez. Ela só quer falar com você. Vai em frente. Ele moveu a mão e uma porta se abriu na escuridão. Eu fui puxada por ela. Eu vou ver você de novo? Perguntei. Mas o garoto já tinha desaparecido e eu estava em pé num luxuoso apartamento no meio do céu. Não havia paredes nem teto e pelo chão transparente era possível ver as luzes da cidade da altura de um avião. Nuvens passavam sob meus pés. O ar devia ser gelado e rarefeito. Impossível de respirar, mas eu sentia morno e confortável. Sofás de couro preto desenhavam um U em volta de uma mesa de café sobre um tapete vermelho sangue. O fogo ardia na lareira de ordósia. Estantes e quadros pairavam no ar onde deveria estar as paredes. Um balcão de granito preto marcava o que deveria ser um canto. E nas sombras atrás dele uma mulher preparava um chá. Olá, minha criança,
cumprimentou ela. A mulher caminhou para a luz e eu deixei escapar uma exclamação de surpresa. Ela vestia uma saia egípcia e um sutiã de biquíni e a sua pele... A pele era azul escura e coberta de estrelas. Eu não estou dizendo que eram estrelinhas pintadas. Ela tinha o cosmo vivo em sua pele, constelações brilhantes, galáxias radiantes demais para podermos olhá-las, nebulosas cintilantes de poeira cor-de-rosa e azul. Seus traços pareciam desaparecer nas estrelas que passavam pelo seu rosto. Os cabelos eram longos e negros como a noite. Você é Nut, concluí. Quer dizer, a deusa do céu. A deusa sorriu, os dentes brancos e brilhantes eram como uma nova galáxia explodindo para a vida. Nut é suficiente, querida. Ela serviu o chá em 2 xícaras. Vamos nos sentar e conversar. Quer um pouco de salame? Ah, não é chá? Não, é uma bebida egípcia. Já ouviu falar em chocolate quente? É muito parecido com baunilha quente. Eu preferia chá, porque não bebia uma boa xícara de chá via eras, mas imaginava que não se podia rejeitar uma oferta de uma deusa. Ah, sim, muito obrigada. Nós nos sentamos juntas no sofá e, para minha surpresa, minhas brilhantes mãos de espírito não tinham dificuldade de segurar a xícara e eu bebi com facilidade. O sarralabe era doce e saboroso, com um leve toque de canela e coco. Aquilo me aquecia e perfumava o ar com um cheiro de baunilha. Pela primeira vez em dias eu me senti segura. Depois lembrei que só estava ali em espírito. Nut puxou sua xícara. Deve estar se perguntando por que eu a trouxe aqui. Onde exatamente é aqui? Quem é o seu porteiro? Eu esperava que ela me desse alguma informação sobre aquele garoto de roupa preta, mas ela apenas sorriu. Eu devo guardar meus segredos, querida. Eu não posso permitir que a Casa da Vida tente me localizar. Digamos apenas que construí esse apartamento com uma bela vista da cidade. É que você está dentro de um hospedeiro humano? Ah, não, querida. O próprio céu é meu corpo. Isso é apenas uma manifestação. Mas eu pensei que os deuses precisassem de um hospedeiro físico fora do Duat. Para mim, tudo é um pouco mais fácil. Por eu ser um espírito do ar, eu sou uma das poucas deusas que nunca fui aprisionada, porque a Casa da Vida nunca conseguiu me pegar. E eu estou acostumada a ser livre de forma. De repente, Nut e todo o apartamento piscaram. Eu tive a sensação de que cairia no chão, mas em seguida o sofá se tornou estável novamente. Por favor, não faça mais isso. Peço desculpas. O ponto é que cada deus é diferente. Mas todos os meus irmãos estão livres agora. Todos encontrando lugares nesse mundo moderno e eles não serão mais aprisionados. Os magos não vão gostar nada disso. Não. E essa é a primeira razão pela qual você foi trazida aqui. Uma batalha entre os deuses e a Casa da Vida só serviria ao caos. Precisa fazer o que os magos possam entender isso. Eles não vão me ouvir, acham que eu sou uma deusa menor. Você é, minha querida. Ela tocou os meus cabelos com delicadeza e eu senti Iris se movendo dentro de mim, tentando falar usando minha voz. Eu sou Sed Kane, anunciei. Não convidei Isis para pegar carona em mim. Os deuses conhecem sua família há gerações, Sed. Nos velhos tempos, trabalhamos juntos pelo bem do Egito. Os magos disseram que os deuses causaram a queda do império. Essa é uma discussão antiga e inútil. Retrucou Nut e eu ouvi uma pontinha de raiva na voz dela. Todos os impérios caem, mas a ideia do Egito é eterna. O triunfo da civilização, as forças do Maat, superando as forças do caos. Essa batalha é travada geração após geração e agora é a sua vez. Eu sei, temos que derrotar Set. Mas é assim tão simples, Sed? Set também é meu filho. Nos velhos tempos, ele era o tenente mais forte de Ra. Protegia o barco do Deus Sol, da serpente Apófis. Isso sim, isso era o mal. Apófis era a personificação do caos. Ele odiou a criação desde o momento em que a primeira montanha surgiu no mar. Odiava os deuses mortais e tudo o que eles construíram. E Set lutou contra ela. Set era um de nós. E depois ficou mal? Nut deu de ombros. Set sempre foi Set, para o melhor ou para o pior. Mas ele ainda faz parte de nossa família.
E é difícil perder um membro da família, não é? Minha garganta ficou apertada. Mas isso não é justo. Ah, não me fale de justiça. Há 5.000 anos eu sou mantida separada do meu marido Gabe. Eu me lembrava vagamente de Carter ter dito alguma coisa sobre isso, mas era diferente ouvi-la agora perceber a dor na sua voz. Tá, e o que aconteceu? Punição por ter meus filhos. Desobedeci aos desejos de Ra e por isso ele ordenou a meu pai Shu. Espere. Interrompi. Shoy? Em inglês, o nome do pai dela seria Sapato? Shu. S-H-U. O deus do vento. Tá. Seria melhor se esses deuses não tivessem nome de simples objetos domésticos. Mas continue, por favor. Ra ordenou ao meu pai Shu que os mantivesse separados para sempre. Fui exilada no céu enquanto o meu adorado Gabe não podia deixar o chão. E o que acontece se ele tentar? Nut fechou os olhos e abriu as mãos. Um buraco se abriu onde ela estava sentada e Nut caiu. Instantaneamente, as nuvens abaixo de nós tremularam e iluminaram por raios. Ventos varreram o apartamento, derrubando os livros das estantes, arrastando as pinturas do vazio. A xícara pulou de minha mão, agarrei o sofá para não ser arrastada também. Abaixo de mim, um raio atingiu a forma de Nut. O vento a empurrou violentamente para cima e ela passou por mim. E então, os ventos cessaram. Nut se sentou novamente no sofá. Ela moveu a mão e o apartamento voltou ao que era antes. E tudo voltou ao normal. Acontece isso. Ela olhou para as luzes da cidade lá embaixo. Todos os meus filhos queridos, inclusive Seth. Ele fez algumas coisas horríveis, é verdade. É a sua natureza, mas ainda é meu filho e ainda é um dos deuses. Ele tem seu papel. Talvez a maneira de derrotá-lo não seja aquela que você imagina. Há alguma sugestão? Procure Tote. Ele encontrou um novo lar em Mênfis. Mênfis, Egito? E Nut sorriu. Mênfis, Tennessee. Mas o velho pássaro provavelmente pensa que é no Egito. Ele raramente tira o bico dos livros, por isso duvido que saiba a diferença. Você o encontrará lá e ele pode aconselhá-la, mas tome cuidado. Tote costuma pedir favores e às vezes ele é difícil de prever. Eu tô me acostumando a isso. E como vamos chegar lá? Eu sou a deusa do céu. Eu posso garantir a sua viagem segura até Mênfis. Ela moveu a mão e uma pasta surgiu no meu colo. Dentro dela havia passagem de avião. Washington Mênfis, primeira classe. Eu a encarei surpresa. Ei, você deve ter muitas milhas. É mais ou menos isso. Mas quando se aproximar de Seth, eu não poderei mais ajudá-la. E não posso protegê-la em terra. O que me lembra que você precisa acordar logo. O seguidor de Seth se aproxima do seu esconderijo. Ergui os ombros. Quanto tempo? Minutos. Mande meu espírito de volta, então. Belisquei meu braço de fantasma e senti a dor, como se tivesse a minha forma física normal, mas nada aconteceu. Logo, Sed, prometeu Nut. Mas você precisa saber de mais 2 informações. Eu tive 5 filhos durante os dias do demônio. Seu pai libertou todos eles. Você deve refletir onde está o 5º. Vasculhei meu cérebro tentando lembrar o nome de cada um dos 5 filhos. Era um pouco difícil sem meu irmão, a Wikipédia humana, para me ajudar com os detalhes e as informações. Havia Osíris, o rei, e Isis, sua rainha, Sete, o deus mau, Horus, o vingador, mas o 5º filho de Nut é aquele que Carter dissera que eu nunca consegui lembrar. Então, eu me lembrei no Salão das Eras, o aniversário de Osíris e da mulher de azul, que ajudava a Isis a escapar de Sete. Você quer dizer Neftis, esposa de Sete? Reflita, repetiu Nut, e finalmente um favor. Ela abriu a mão e mostrou um envelope lacrado com cera vermelha. Se vir Gabe, pode entregar isso a ele? Eu tinha sido solicitada para entregar uma mensagem e recados antes, mas nunca entre deuses. Honestamente, a expressão angustiada de Nut não era diferente daquela de minhas amigas apaixonadas na escola. Fiquei imaginando se algum dia ela tinha escrito no seu caderno Gabe mais Nut, amor verdadeiro, ou Senhora Gabe, ou coisas bonitinhas desse jeito. É o mínimo que eu posso fazer, respondi. Agora, soube me mandar de volta? Boa viagem, Sede. Isis, contenha-se.
O espírito de Izzy se moveu dentro de mim como se eu tivesse comido curry estragado. Espere! O que quer dizer com conter? Antes que eu pudesse concluir, tudo ficou preto. Acordei de repente novamente em meu corpo no monumento a Washington. Vamos agora. Carter e Bastet pularam surpresos. Eles já estavam acordados pegando as suas coisas. O que foi? Perguntou Carter. Contei a eles sobre a visão enquanto vasculhavam freneticamente meus bolsos. Nada. Examinei minha bolsa do meu pai e dentro dela, com a minha varinha e meu cajado, haviam 3 passagens aéreas e um envelope lacrado. Bastet examinou as passagens. Excelente! Na primeira classe servem salmão. Mas e o seguidor de Seth? Eu quis saber. Carter olhou pela janela e os olhos dele se estreitaram. Ah, sim, ele está aqui. Capítulo 21. Tia Kitty ao resgate. Carter. Eu já tinha visto fotos da criatura antes, mas fotos não chegam nem perto de captar o quanto era horrível ao vivo. O animal 7. Lá embaixo, a criatura andava em volta do monumento, deixando pegadas na neve caída pouco antes. Tive dificuldade para perceber seu tamanho, mas deveria ser pelo menos o dobro de um cavalo, com pernas igualmente longas. O corpo era musculoso e esguio, muito mais que o natural, com pelos de um homem cinza avermelhado e brilhante. Não seria difícil confundi-lo com um enorme sabujo, exceto pela cauda e pela cabeça. A cauda era de réptil bifurcada na ponta e com extremidades triangulares como tentáculos de lula. Movia-se de um lado para o outro como se tivesse vida própria. A cabeça da criatura era a parte mais estranha. As orelhas eram enormes e pontudas e lembravam as de um coelho, mas tinham uma forma de casquinha de sorvete, enroladas para dentro e mais largas no topo da base. Podiam girar quase 360 graus, de forma que ouviam tudo. O focinho da criatura era longo e encurvado como de um tamanduá. Mas tamanduás não têm dentes pontiagudos e afiados. Os olhos deles estão brilhando, comentei. Isso não pode ser bom. Como você consegue ver tão longe? Sadie quis saber. Ela estava de pé do meu lado, tentando enxergar a figura pequenininha lá embaixo, e eu percebi que minha irmã tinha razão. O animal estava pelo menos 150 metros abaixo de nós. Como eu conseguia ver os olhos dele? Você ainda está enxergando como um falcão, explicou o Bastet. E tem razão, Carter. O brilho nos olhos significa que a criatura nos farejou. Olhei para Bastet e tive um ataque. Os cabelos dela estavam em pé, como se estivesse enfiando o dedo em uma tomada. Ah, Bastet, chamei. O quê? Sadie e eu nos olhamos. Ela moveu os lábios formando a palavra medo. Lembrei como a cauda de Muffin sempre ficava arrepiada quando algo a assustava. Nada, respondi. Se o animal 7 era perigoso a ponto de deixar nossa deusa de cabelo em pé, só podia ser um mau sinal. Como vamos sair daqui? Você não entende. O animal 7 é o caçador perfeito. Se ele nos farejou, nada pode detê-lo. Por que o chama de animal 7? Perguntou Sadie nervosa. Ele não tem nome? Se tivesse, respondeu Bastet, você não iria querer pronunciá-lo. Ele é conhecido simplesmente como Animal 7, a criatura simbólica do Lorde Vermelho. Tem a mesma força, a mesma astúcia e a mesma natureza maléfica do Lorde. Ai, encantador, comentou Sadie. O animal farejou um monumento e recuou rosnando. Parece que ele não gostava do obelisco, notei. Não, concordou Bastet. Tem muita energia no mate, mas isso não deterá por muito tempo. Como se a ouvisse, o animal 7 saltou pela lateral do monumento. Começou a escalar a parede como um leão escala uma árvore, enterrando as garras na pedra. Ai, agora complicou, alertei. Elevadores? Uma escada? Os dois são lentos demais, afirmou Bastet. Afaste-se da janela. Ela mostrou as suas lâminas com as quais cortou a vidraça. Depois, com um soco, livrou-se do que restava dela, disparando o alarme. O ar gelado invadiu a sala, nos observando. Vão ter que voar, Bastet gritou para ser ouvida por causa do vento. É a única saída. Não! Sadie empalideceu. O papagaio de novo não! Ei, Sadie, tá tudo bem, eu disse a ela. Sadie balançou a cabeça apavorada e eu agarrei sua mão. Eu tô com você. Eu garanto que você vai voltar à forma humana. O animal 7 está no meio do caminho, avisou Bastet. O tempo está acabando. Sadie olhou para Bastet. E você? Não pode voar?
Eu vou pular. Os gatos sempre caem de pé. Mas são mais de 100 metros, gritou Sadie. 150, confirmou Bastet. Vou distrair o animal e ganhar algum tempo. Você vai morrer. A voz de Sadie sugeria que ela estava muito perto de ter um colapso. Por favor, não posso perder você também. Bastet parecia um pouco surpresa. Depois de um instante, ela sorriu e pôs a mão no ombro de Sadie. Eu vou ficar bem, querida. Encontre-me no aeroporto Reagan National, Terminal A. Preparem-se para correr. Antes que eu pudesse responder, Bastet pulou pela janela. Meu coração quase parou. Ela mergulhou diretamente para a calçada. Eu tive certeza de que morreria, mas enquanto caía, ela abriu os braços e as pernas e pareceu relaxar. Bastet passou direto pelo animal 7, que saltou um rugido horrível, como um grito de um homem ferido no campo de batalha. Depois, ele se virou e saltou atrás dela. Bastet caiu de pé e começou a correr. Ela devia estar nos 90 km por hora fácil. O animal 7 não era tão ágil. Ele caiu com tanta violência que o pavimento rachou. A criatura cambaleou alguns passos, mas não parecia estar ferida. Então, saltou na direção de Bastet e logo começou a se aproximar dela. Ela não vai conseguir, gemeu Sadie. Nunca aposte contra um gato, retruquei. Precisamos fazer a nossa parte. Tá pronta? Ela respirou fundo. Tudo bem. Vamos antes que eu mude de ideia. Instantaneamente, um papagaio de asas pretas apareceu na minha frente, batendo asas para manter o equilíbrio no vento forte. Eu me transformei no falcão. Foi ainda mais fácil que antes. No momento seguinte, nós voávamos no frio ar matinal de Washington. Encontrar o aeroporto foi fácil. O Reagan National estava tão perto que eu podia ver os aviões aterrissando na pista. Difícil foi lembrar o que eu estava fazendo. Toda vez que eu via um rato ou um esquilo, guinava instantaneamente em sua direção. Algumas vezes eu tive prestes a mergulhar e precisei lutar contra o impulso. Uma vez olhei para trás e percebia que tinha me distraído mais do que 1 quilômetro de Sadie, o que também fazia com que ela se distraísse com algumas presas. Tinha de voar ao lado dela para chamar a sua atenção. É preciso forçar a vontade de permanecer humano. A voz de Horus me avisou. Quanto mais tempo você passa como ave de rapina, mais pensa como uma. E só agora você me diz isso, né? Eu poderia ajudar, ele disse, se eu estivesse no comando. Hoje não, a cabeça de pássaro. Finalmente conduzi Sadie até o aeroporto e começamos a procurar um lugar onde pudéssemos voltar à forma humana. Aterrissamos em uma garagem. Pensei em minha forma humana, mas nada aconteceu. O pânico começou a formar um nó na minha garganta. Eu fechei os olhos e pensei no rosto do meu pai. Pensei em quanto eu sentia falta dele e quanto eu precisava encontrá-lo. Quando abri os olhos, estava novamente em meu corpo. Infelizmente, Sadie ainda era um papagaio. Ela se debatia caminhando à minha volta e grasnava desesperada. Ah! 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 Havia uma expressão enlouquecida em seus olhos, e dessa vez eu entendi o medo de minha irmã, tudo o que ela estava sentindo. Já tinha sido muito difícil para ela deixar a forma de ave na primeira vez, e a segunda vez exigia mais energia e ela podia estar seriamente encrencada. Tá, tudo bem. Eu me abaixei, tomando cuidado para fazer movimentos lentos. Sadie, não se aflija. Você precisa relaxar. Yeah! Ela recolheu as asas e seu peito arfava. Escute, o que me ajudou foi pensar no papai. Lembre-se do que é importante para você. Feche os olhos e pense na sua vida. Ela fechou os olhos, mas quase no mesmo instante gritou frustrada e bateu as asas. Pare, pare! Sadie! Sadie! Não voa! Ela inclinou a cabeça e fez um ruído baixo que parecia uma súplica. Eu comecei a falar com ela como falaria com um animal assustado. Eu não estava prestando muita atenção, só tentava me concentrar nas palavras. Eu só queria manter o meu tom calmo, mas depois de 1 minuto eu percebi que estava contando as minhas viagens com meu pai, as lembranças que tinha me ajudado a sair da forma de pássaro. Contei a ela sobre a ocasião em que papai e eu fomos presos no aeroporto de Veneza, quando comi tanto canelone que passei mal. Falei sobre o tempo em que passei no Egito, quando encontrei um escorpião em Minhamé e papai conseguiu matá-lo com um controle remoto da TV. Eu falei como me perdi de papai uma vez no metrô de Londres e de como senti medo até de finalmente notar que ele tinha me encontrado. Contei histórias bastante constrangedoras que nunca tinha contado para ninguém, porque, bem, como quem poderia compartilhá-las, né? Pensei nisso também.
e tive a impressão de que Sadie me ouvia. Pelo menos ela parou de bater as asas. Sua respiração ficou mais tranquila, ela ficou quieta e seus olhos não pareciam mais tão assustados. Tudo bem, Sadie, eu disse por fim. Tenho uma ideia. Eu vou dizer o que faremos. Tirei a caixa de magia da bolsa do carteiro de meu pai. Coloquei a bolsa sobre o meu antebraço e prendi-a com as alças da melhor maneira possível. Suba. Sadie saltou e se empoleirou em meu pulso. Mesmo com a proteção improvisada, as garras dela perfuraram minha pele. Vamos tirar dessa, prometi. Continue tentando. Relaxe e se concentre na sua vida humana. Você vai conseguir, Sadie. Eu sei que vai. Até lá, eu carrego você. Ahá! Vamos, precisamos encontrar Bastet. Com minha irmã empoleirada em meu braço, caminhei para o elevador. Havia um homem de terno com uma mala de rodinhas esperando em frente à porta. Os olhos dele se estreitaram quando me viram. Minha aparência devia ser bem estranha. Um garoto alto, de pele escura, usando roupas egípcias sujas e rasgadas, com uma caixa esquisita embaixo de um braço e um papagaio empoleirado no outro. Olá, como vai? Falei. Vou pela escada. Ele se afastou, apressado. O elevador me levou até o piso térreo. Sadie e eu atravessamos a área de embarque. Olhei em volta com um evidente desespero, esperando ver Bastet em algum lugar, mas em vez disso, chamei a atenção de um policial. O homem franziu o senho e começou a se encaminhar em minha direção. Fique calma, pedi a Sadie. Resistindo ao impulso de correr, eu me virei e caminhei para a porta giratória. Esse é o problema. Eu sempre fico meio nervoso perto de policiais. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, ainda era um menininho bonitinho. Isso nem era um problema, mas a partir dos 11 começaram a me olhar daquele jeito, como se dissessem: Ei, o que aquele garoto está fazendo aqui? Ele vai roubar alguma coisa? Eu sei que é ridículo, mas é verdade. Eu não estou dizendo que acontece com todos os policiais, mas quando não acontece, bem, digamos que é uma surpresa agradável. Mas não foi o caso. Eu sabia que o policial ia me seguir e sabia que devia ter que parecer calmo e caminhar como se tivesse um propósito. O que não é fácil quando você tem um papagaio empoleirado no braço. Era final de ano, época de Natal, e o aeroporto estava meio cheio. O movimento era basicamente de famílias na fila dos guichês de compra de passagem. Crianças brincando e pais despachando bagagem. Imaginei como seria uma viagem normal em família, sem um problema mágico ou monstros querendo me devorar. Pare com isso, disse a mim mesmo. Você tem trabalhado e você tem muito mais trabalho a fazer. Mas eu não sabia onde ir. Bastet já havia passado pelo segurança ou será que ela estava lá fora? A multidão ia se movendo enquanto eu percorria o terminal. As pessoas olhavam para a sede e eu sabia que não podiam perambular por ali como se tivesse perdido. Era só uma questão de tempo até os policiais. Mocinho! Eu me virei. Era o policial. Sadie grasnou e o homem recuou apoiando a mão no cacetete. Não pode ficar aqui com animais de estimação, avisou ele. Eu tenho passagens. Tentei levar a mão no bolso, mas eu lembrei que as passagens tinham ficado com Bastet. E o policial estava carrancudo. É melhor você vir comigo, rapazinho. De repente, uma voz feminina gritou. Aí está você, Carter. Bastet corria em nossa direção, passando pelas filas e desviando dos obstáculos. Eu nunca tinha me sentido tão feliz por ver uma deusa egípcia. Ela tinha conseguido roupas novas, usava um macacão cor-de-rosa, muitas joias douradas e um casaco de caxemira, e parecia uma rica empresária. Ignorando o policial, ela examinou minha aparência e torceu o nariz. Carter, já disse para não usar as roupas de falcoaria? Francamente, parece que dormiu na rua. Ela pegou o lenço e começou a limpar meu rosto enquanto o policial nos observava. Senhora, disse o homem depois de alguns instantes. Esse menino é seu? É meu sobrinho. Peço desculpas, oficial. Estamos a caminho de Mênfis para uma competição de falcoaria. Espero que ele não tenha causado problemas. Vamos perder o avião. O falcão não pode voar? Bastet riu. É claro que pode, oficial. É uma ave. Ele ficou vermelho. Quero dizer, ele não pode viajar no avião. Sim, temos a documentação. Para minha surpresa, ela entregou ao policial um envelope em nossas passagens. Entendo. Ele examinou a papelada. Comprou uma passagem de primeira classe para o seu falcão? Na verdade, é um papagaio negro, corrigiu o Bastet. Mas sim, a ave é muito temperamental. É premiada, sabe? Nós sempre vamos de primeira classe, não é, Carter?
Sim, tia... Kitty. Bastet me lançou um olhar ameaçador, como se não aprovasse o apelido que encontrei para ela. Para quem não sabe, Kitty quer dizer gatinha em inglês. Bastet olhou novamente para o policial e sorriu. Ele devolveu nossas passagens e a documentação. Bem, se nos der licença, policial, a propósito, seu uniforme é muito elegante. Faz exercícios físicos? Antes que ele pudesse responder, Bastet segurou o braço e me puxou para o portão de embarque. Não olhe para trás, ela me disse em voz baixa. Assim que contornamos o balcão, ela me puxou para a área de máquinas de venda de guloseimas. O animal 7 está próximo, informou. Não temos mais do que alguns minutos. Qual é o problema com Sadie? Ela não consegue... Eu não sei exatamente. Bem, vamos ter que pensar nisso no avião. E como você trocou de roupa? E a documentação da ave? Ela moveu a mão num gesto de desdém. A mente morta é muito fraca. O documento é um envelope vazio de passagens. E eu não mudei de roupa. Não, realmente é um toque de magia. Olhei para ela com mais atenção e constatei a verdade. Suas novas roupas tremulavam como uma miragem por cima da malha de pele de leopardo. Assim que ela contou, a magia se tornou evidente e óbvia. Vamos passar pelo portão antes que o animal 7 nos encontre, explicou ela. Vai ser mais fácil se aguardar e ver se conseguimos botar suas coisas no Duat. O quê? Não quero andar por aí com uma caixa embaixo do braço, quer? Use o Duat como armário. Mas como? Bastet revirou os olhos. Francamente, o que ensina aos magos de hoje? Temos cerca de 20 segundos de treinamento. Eu acho que foi o que eu tive. Imagine um espaço no ar com uma prateleira ou uma arca. Um armário de vestiário? Eu nunca tive um armário desses de escola. Tá, vamos lá. Tudo bem. Dê a ele uma fechadura, uma combinação, qualquer uma. Imagine-se abrindo o armário com uma combinação, depois guarde a caixa lá dentro. Quando precisar dela, basta chamá-la com uma mente e ela vai aparecer. Eu duvidava, mas imaginei o armário. Dei a ele uma combinação de 13, 32 e 33. O número dos Lakers, naturalmente, Chamberlain, Johnson e Abdul-Jabbar. Segurei a caixa de magia de meu pai e a coloquei no armário imaginário, certo de que teria de fechar a porta. Em vez disso, a caixa desapareceu. Legal! Tem certeza de que posso tê-la novamente? Não, Bastet respondeu. Agora vamos. Capítulo 22. Leroy é apresentado no armário da desgraça. Carter. Eu nunca tinha passado pela segurança correndo como uma ave. Esperava causar uma confusão, mas em vez disso, os guardas nos encaminharam para uma fila especial. Eles verificaram a nossa documentação e Bastet sorria muito, flertava com os guardas e dizia que todos ali deviam se exercitar muito. E eles nos mandavam seguir adiante. As lâminas de Bastet não foram acionadas. E não foram também acionadas no detector de metais. Por isso pensei que talvez ela tivesse deixado guardadas no Duat. Os guardas nem tentaram passar. Eu estava recolocando meus sapatos quando ouvi um grito do outro lado da barreira de segurança. Bastet gaguejou e praguejou em egípcio. Ai, demoramos demais. Olhei para trás e vi o animal 7 correndo pelo terminal e derrubando os passageiros. As estranhas orelhas de coelho giravam. Uma espuma branca escorria do seu focinho de dentes afiados e a cauda bifurcava balançando freneticamente, procurando alguma coisa para picar. Alce! Gritou uma mulher. Um alce raivoso! Todos começaram a gritar, correndo em diferentes direções e bloqueando o caminho do animal 7. Alce? Murmurei. Bastet deu de ombros. É impossível prever como os humanos vão ver as coisas. A ideia agora é espalhar o poder da sugestão. Claro que mais passageiros começaram a gritar Alce! E correr pelo terminal enquanto o animal 7 se movimentava pelas filas e ia se enroscando nas malas e nos caminhos. Os oficiais de segurança do terminal tentaram contê-lo, mas o animal os jogou longe, como se fossem bonequinhos de pano. Vamos! Chamou Bastet. Eu não posso deixar que ele machuque as pessoas. Não podemos detê-lo! Mas eu não me movi. Eu queria acreditar que Horus me dava coragem, ou que os últimos dias tinham despertado em mim um gênio adormecido da bravura, legado de meus pais. Mas, na verdade, era ainda mais assustadora. Desta vez, ninguém me induzia a tomar uma atitude. Eu queria fazer aquilo.
As pessoas estavam encrencadas por nossa causa. Eu precisava ajudá-los. Senti o mesmo instinto que tinha me orientado quando o Sed precisou de minha ajuda, como se fosse uma hora de interferir. E sim, isso me apavorava, mas eu também sentia que era o certo. Vá para o portão. Leve Sed. Encontro vocês lá. O quê? Carter, vá. Imaginei que abria meu armário invisível, 133233. Estendi a mão, mas não para pegar a caixa de magia de papai. Concentrei-me em algo que havia perdido em Luxor. Eu tinha certeza. Devia estar ali. Por um momento não senti nada. Depois, minha mão se fechou em volta de um cabo de couro e então puxei minha espada. Os olhos de Basset se arregalaram. Impressionante! Vão! É minha vez de parar esse monstro. Sabe que aquilo vai matar você. Obrigado pelo voto de confiança. Agora vai! Basset partiu numa velocidade máxima com o Sed batendo as asas para se equilibrar em seu braço. Ouvi um tiro e me virei e vi o animal 7 investir contra um policial que tinha acabado de disparar inutilmente contra uma cabeça. O pobre oficial voou para trás e caiu sobre um detector de metais. Eia, Alce! Gritei. O animal 7 me olhou com seus olhos vibrantes. Muito bem, Horus se manifestou. Vamos morrer com honra. Ah, cala a boca, pensei. Olhei para trás e me certifiquei de que Bastet e Sed tinham mesmo desaparecido. Só então me aproximei da criatura. E aí, você tem nome? Perguntei. Ninguém conseguiu pensar em alguma coisa suficiente feia? A criatura rosnou, passando por cima do policial inconsciente. Animal 7 é muito difícil de dizer, decidi. Eu vou chamar você de Leroy. Aparentemente, Leroy não gostou do nome. Então, ele me atacou. Eu me esquivei de 2 garras e consegui bater no focinho dele com a lateral da lâmina da espada, mas isso não o incomodou. Leroy recuou e atacou novamente, rosnando e mostrando as presas. Tentei acertá-lo no peito, mas Leroy era bem esperto. Ele se esquivou para a esquerda e cravou os dentes no meu braço livre. Não fosse pelo protetor improvisado com alças na bolsa de papai, eu teria um braço a menos. Mas os dentes de Leroy cortaram o couro. Eu senti uma dor terrível. Gritei e uma onda primitiva de poder percorreu pelo meu corpo. Notei que deixava o chão e era cercado pela aura dourada de um falcão guerreiro. O animal 7 teve as mandíbulas abertas com tanta força que berrou e soltou meu braço. Cercado por uma barreira mágica 2 vezes maior do que eu, enchi o peito e com um chute lancei Leroy contra a parede. Muito bom, Horus elogiou. Agora, despache a criatura para o mundo inferior. Fique quieto, cara. Eu estou tentando fazer o trabalho aqui. Percebi vagamente os seguranças tentando se recuperar e se reagrupar, girando em seus rádios, comunicadores e pedindo ajuda. Passageiros ainda gritavam e corriam do lado de fora e também do lado de dentro, e um para um lado, o outro para o outro. Ouvi uma garotinha berrar. Homem-galinha, acabe com o Alce! Tem ideia do quanto é difícil se sentir uma máquina de guerra com cabeça de falcão quando alguém chamou você de Homem-galinha? Eu levantei a espada, que agora era rodeada por uma lâmina de energia de 3 metros. Leroy sacudiu a poeira das orelhas de Cone e investiu contra mim novamente. Minha forma protegida podia ser poderosa, mas também era desajeitada e lenta, movendo-se como se andasse de um lago ou dentro de uma gelatina. Leroy se esquivou do golpe da espada e aterrissou em meu peito, derrubando-me. Ele era muito mais pesado do que parecia. A cauda e as garras atacavam minha armadura. Agarrei o seu pescoço com as mãos brilhantes e tentei manter suas presas longe do meu rosto. Mas onde ele babava, meu escudo mágico fervia e evaporava. Eu já sentia o braço ferido começando a formigar. Alarmes soavam, mas passageiros se aglomeravam na área de embarque para ver o que estava acontecendo. Eu precisava acabar logo com aquilo, antes que desmaiasse de dor ou que os mortais se machucassem. Senti minha força desaparecendo e meu escudo fraquejando. As presas de Leroy estavam a 1 centímetro do meu rosto, e Horus não dizia nada para me incentivar. Então, eu me lembrei do armário invisível no Duat. Imaginei outras coisas. Será que todo mundo guardava as coisas nele? Coisas grandes, coisas más? Fechei as mãos em torno do pescoço de Leroy e enfiei o joelho em suas costelas. Imaginei uma abertura no Duat, no ar. Ali, acima de mim. 13, 32, 33. Imaginei meu armário se abrindo num vão gigantesco. Com o que me restava de força, empurrei Leroy para o alto. Ele voou para o teto,
seus olhos se regalando, surpresos, quando um corpo gigantesco passava por um vão invisível e desaparecia. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Alguém gritou. Ei, garoto! Chamou um homem. Você tá bem? Meu escudo de energia havia desaparecido. Eu queria desmaiar, mas precisava sair dali antes que os seguranças se recuperassem do susto. E depois disso resolvesse me prender por brigar com um alce. Eu me levantei e joguei a espada para o alto. Ela desapareceu no duat. Em seguida, enrolei da melhor maneira possível o couro rasgado do meu braço e corri para o portão de embarque. Entrei quando as portas do avião já estavam sendo fechadas. Aparentemente a notícia sobre uma confusão com um homem-galinha ainda não tinha se espalhado. O agente de embarque apontou para trás de mim ao receber a passagem. Que barulho foi esse? Ah, um alce que passou pela segurança, mas já foi dominado, eu acho. Corri para o avião antes que tivesse de responder mais perguntas. Sentei-me exausto, na poltrona do lado de Bastet, como um corredor entre nós. Ela deixou escapar um profundo suspiro de alívio. Carter, você conseguiu! Ah, mas está ferido, o que aconteceu? Contei a ela. Guardou o animal 7 no armário? Perguntou ela incrédula. Tem ideia de quanta força isso exige? Ah, sim, eu sei. Fui eu quem guardou. A comissária de bordo começou a fazer seus anúncios. Tudo indicava que o incidente no terminal não afetara aos poucos e nem a decolagem. O avião partiu no horário previsto. Eu me curvei para a frente com a intensidade da dor e só então Bastet percebeu a gravidade do ferimento em meu braço. Sua expressão tornou-se preocupada. Fique quieto. Ela sussurrou alguma frase egípcia e os meus olhos começaram a ficar pesados. Precisa dormir para curar essa ferida, explicou ela. Mas se Leroy... E se Leroy voltar? Quem? Nada. Bastet me olhou como se me visse pela primeira vez. Você foi muito corajoso, Carter. Enfrentar o monstro 7 tem mais fibra de que um gato vira-lata. Eu já tinha percebido isso, é claro. Obrigado. Ela sorriu e tocou minha testa. Logo estaremos chegando, meu gato vira-lata. Agora durma. E eu não podia protestar. A exaustão me dominava e então fechei meus olhos. E naturalmente minha alma decidiu dar uma volta. Eu estava em minha forma de Ba, sobrevoando Fênix. Era uma clara manhã de inverno, o ar frio no deserto era agradável sob minhas asas. A cidade parecia diferente à luz do dia, uma vasta faixa de quadrados verdes e beges, pontilhados por palmeiras e piscinas. Montanhas imponentes se erguiam aqui e ali com pedaços de lua. As mais elevadas estavam bem embaixo de mim. Uma longa cordilheira com 2 picos distintos. Como um seguidor de 7 falara na minha primeira viagem da alma, Camelback, corcova de camelo. Os sopés eram ocupados por luxuosas mansões, mas o cume era deserto. Algo chamou minha atenção. Uma fenda entre as 2 grades da rocha e um calor que brotava tremeluzindo do fundo da montanha. Coisas que nenhum olho humano teria notado. Recolhi as asas e voei até a fenda. O ar quente soprava tão intensamente que tive que forçar a minha passagem. Cerca de 150 metros abaixo da fenda, algo se abria e me descobri em um lugar que não podia existir, simplesmente não podia. Toda a parte interna da montanha tinha sido escavada, formando um vão. No meio, uma pirâmide gigantesca estava em construção. Ecoava no ar ao som das picaretas. Hordas de demônios cortavam calcário vermelho sangue em blocos que transportavam para o centro da caverna, onde os mais bandos de demônios usavam cordas e rampas para colocar os blocos no lugar. Como meu pai me contava que tinham sido construídas as pirâmides de Gizé. Mas cada pirâmide de Gizé tinha levado uns 20 anos para ficar pronta. Aquela já estava na metade. Havia algo de estranho. E não era só o cor vermelho sangue. Quando eu olhava para ela, sentia um formigamento familiar, como se cada estrutura vibrasse num tom. Não, como uma voz que eu quase reconhecia. Notei uma forma menor flutuando no alto da pirâmide. Um barco de junco como aquele do tio Amós. Nele viajavam 2 figuras. Uma era um demônio alto com armadura de couro. A outra era um homenzinho encorpado num traje de guerra vermelho. Eu me aproximei voando em círculos, tentando me manter nas sombras, porque eu não sabia se era realmente invisível. Aterrissei no topo do mastro. Foi uma manobra difícil, mas nenhum dos ocupantes do barco olhou para mim.
Quanto tempo mais? Perguntou o homem de vermelho. A voz era de Sete, mas sua aparência era completamente diferente daquela da minha última visão. Ele não era uma coisa negra e escorregadia e não estava em chamas, exceto pela mistura assustadora de ódio e diversão cintilando em seus olhos. O corpo era grande e forte como de um jogador de rugby e as mãos eram imensas. O rosto era embrutecido. Os cabelos arrepiados e o cavanhaque aparado eram tão vermelhos quanto as roupas da guerra. Eu nunca tinha visto camuflagem naquela cor. Talvez planejasse se esconder dentro de um vulcão. Ao lado dele, um demônio se curvara e parecia agitado. Era aquele esquisito com pés de galo que eu tinha visto antes. A criatura tinha uns 2 metros no mínimo, era muito magra e tinha garras de ave em vez de pés. Infelizmente, desta vez eu pude ver seu rosto. Era quase horrível demais para ser descrito. Sabe essas exposições de anatomia que mostram cadáveres só em pele? Pois imagine um rosto desses com olhos inteiramente negros e com presas. Estamos fazendo excelente progresso, mestre, garantiu o demônio. Hoje conjuramos mais de 100 demônios. Com sorte, teremos tudo pronto ao pôr do sol do seu aniversário. É inaceitável, rosto do terror, respondeu Sete calmo. O servo se encolheu. Acho que o nome dele era Rosto do Terror. Quanto tempo a mãe dele teria levado para pensar nisso? Bob... Não, Sam... não. Que tal o Rosto do Terror? Mas mestre... Gaguejou o rosto. Eu pensei... Não pense, demônio. Nossos inimigos têm mais recursos do que eu imaginava. Incapacitaram temporariamente meu bichinho favorito e agora vem em nossa direção. Precisamos terminar antes que eles cheguem. Amanhecer de meu aniversário. Rosto do Terror. No máximo. Será o amanhecer do meu novo reino. Eu banirei toda a vida desse continente e essa pirâmide restará como um monumento a meu poder. A última e definitiva tumba de Osíris. Meu coração quase parou. Olhei novamente para a pirâmide para baixo e percebi por que a julgara tão familiar. Havia ali uma energia. A energia de meu pai. Eu não sei explicar como, mas eu sabia que seu sarcófago estava escondido em algum lugar naquela pirâmide. Sete sorriu com crueldade, como se ver a obediência de Rosto do Terror ou cortá-lo em pedaços pudessem fazê-lo igualmente feliz. Entendeu minha ordem? Sim, senhor. O rosto moveu os pés de pássaro, como se tentasse encontrar coragem. Mas posso perguntar, meu senhor, por que parar por aí? As narinas de Sete inflaram. Você está a uma frase da destruição, Rosto do Terror. Escolha suas palavras com cuidado. O demônio passou a língua negra nos dentes. Bem, meu senhor, a aniquilação é o único Deus. Será que isso é digno da sua glória? Da sua existência? E se pudéssemos criar ainda mais energia do caos a fim de alimentar sua pirâmide para sempre e fazer do meu senhor o Deus eterno de todos os mundos? Uma luz ambiciosa surgiu nos olhos de Sete. Senhor de todos os mundos? Isso soa bem. E como conseguiria fazer tal feito, demônio? Eu não, meu senhor. Eu sou só um verme insignificante, mas se capturássemos os outros? Néfites... Sete chutou o peito de Rosto do Terror que caiu ofegando. Eu já disse pra nunca mais pronunciar esse nome. Sim, mestre. Rosto afava. Desculpe-me, mestre. Mas se capturássemos os outros, pense no poder que poderia absorver com um plano adequado. Sete começou a balançar a cabeça em sentido afirmativo, gostando da ideia. Acho que é hora de darmos uma utilidade para Mos Kane. A tensão me dominou. A Mos estava ali? Brilhante, mestre, brilhante. Um plano brilhante. Sim, fico feliz por eu ter pensado nisso. Em breve, Rosto do Terror, muito breve, Horus, Isis e minha esposa traiçoeira se curvarão meus pés e a Mos vai nos ajudar. Teremos uma agradável reunião de família. Sete olhou para cima, para mim, como se soubesse desde o início que eu estava ali, e sorriu como se planejasse me fazer em pedaços. Não é verdade, garoto? Quis abrir as asas e voar. Eu precisava sair da caverna e avisar Sede, mas minhas asas não funcionavam. Eu fiquei ali, parado, enquanto Sete erguia a mão para me pegar. Capítulo 23. A prova final do professor Todd. Sede falando. Desculpem a demora.
mesmo achando que vocês não a teriam notado numa gravação. Meu irmão de dedos moles derrubou o microfone em um buraco cheio de... deixa pra lá. De volta à história. Carter acordou sobressaltado e bateu o joelho na bandeja de bebidas. Isso foi muito engraçado. Dormiu bem? Perguntei. Ele piscou olhando para mim com um ar confuso. Você já é humana? Ai, que gentil da sua parte notar. Mordi mais um pedaço da minha pizza. Eu nunca tinha comido pizza em um prato de porcelana e nem tinha bebido Coca-Cola em um copo, com gelo, óbvio. Os americanos são muito estranhos, mas estava gostando da primeira classe. Eu voltei há 1 hora. Pigarrei limpando a garganta. Foi útil o que você disse sobre focar no que é importante. Foi estranho eu ter dito isso, porque eu me lembrava de tudo que ele tinha me falado enquanto era um papagaio. Tudo o que contara sobre a viagem com o papai. Que tinha se perdido no metrô, tinha ficado doente em Veneza, tinha gritado como um bebê ao encontrar um escorpião em sua meia. Tanta munição para torturá-lo. Mas, estranhamente, eu não me sentia tentada. O jeito como ele tinha exposto sua alma, talvez pensasse que eu não poderia entendê-lo na minha forma de papagaio, mas ele tinha sido tão honesto e franco e eu tinha feito tudo para me acalmar. Se ele não tivesse me dado algo em que focar, eu provavelmente ainda estaria caçando ratos em Washington. Carter falara sobre nosso pai como se as viagens que fizeram juntos fossem ótimas. Sim, mas também uma tremenda provação. Como ele sempre se esforçava para agradar e se comportar da melhor maneira possível, sem ninguém com quem relaxar ou conversar. Eu tinha de admitir que papai era uma presença imponente, e era difícil não querer sua aprovação. Sem dúvida foi daí que herdei minha personalidade tão carismática. Eu o via 2 vezes por ano, e mesmo assim, tinha de me preparar mentalmente para a experiência. Pela primeira vez eu comecei a pensar em Carter, como ele tinha ficado melhor, na melhor parte da divisão. Eu trocaria minha vida pela dele? Também decidi não lhe contar o que finalmente me devolvera a forma humana. Não havia sido foco em nosso pai. Eu tinha imaginado nossa mãe viva. Um passeio com ela pela rua Oxford. Nós duas olhando vitrines, rindo, conversando. Atividades corriqueiras que não tivemos a chance de compartilhar. Um desejo impossível, eu sei, mas poderoso bastante para fazer eu me lembrar de quem eu era. Não contei nada disso, mas Carter estudava meu rosto e senti que ele tinha captado meus pensamentos. Bebi um gole de coca. Perdeu o almoço, comentei. E você não tentou me acordar? Do outro lado do corredor, Basta se arrotou. Ela tinha acabado de esvaziar um prato de salmão e parecia bem satisfeita. Posso conjurar mais frisques, ofereceu Bassett. Ou queijos quentes. Não, obrigado, resmungou Carter. Ele parecia devastado. Deus, Carter, se isso é tão importante para você, ainda tem pizza no meu prato. Não é isso, respondeu ele e contou como seu bar fora capturado por Seth. O relato prejudicou minha capacidade respiratória. Eu me sentia como se tivesse outra vez aprisionada na forma de papagaio, incapaz de pensar com clareza. Meu pai foi preso numa pirâmide vermelha? O coitado do Amos usando uma peça como se fosse um jogo? Olhei para Bassett, esperando que ela me tranquilizasse de alguma maneira. Há algo que possamos fazer? A expressão dela era tão tensa. Seth, não sei. Seth será mais poderoso no dia do seu aniversário, e o nascer do sol é o momento mais auspicioso para a magia. Se nesse dia, quando o sol nascer, ele conseguir gerar uma grande explosão de energia como tempestade, usando não só sua magia, mas intensificando-a com o poder de outros deuses que conseguir escravizar, e o caos poderá desencadear, e será quase inimaginável. Estremeci. Carter, você disse que um demônio deu a ele essa ideia? Perguntou Bastard. Foi o que eu vi. Ou ele adaptou o plano original, não sei. Isso não é do feitio de Seth. Ela sacudiu a cabeça. Tossi. Como não? Isso é exatamente a cara dele. Não? Insistiu Bastard. É horrendo demais até para Seth. Seth quer ser rei, mas uma explosão dessa magnitude poderá deixá-lo sem nada para governar. É quase como... Ela parou, aparentemente abalada com o próprio pensamento. Eu não entendo isso tudo, mas logo estaremos aterrissando. Você vai ter que perguntar a Tot. Está falando como se não fosse conosco, observei. Tot e eu não nos damos muito bem. Suas chances de sobrevivência sem mim podem ser maiores.
A luz do cinto de segurança se acendeu. O piloto anunciou que começaríamos um procedimento de pouso em Memphis. Olhei pela janela e vi um vasto rio marrom cortando a paisagem. Um rio maior do que todos o que eu já tinha visto. Parecia uma desagradável cobra gigante. A comissária de bordo se aproximou e apontou para o meu prato. Terminou, meu bem? Parece que sim, respondi desanimada. Memphis não havia recebido o comunicado de que já era inverno. As árvores estavam verdes, o céu era bem claro e azul. Insistimos para que desta vez Bassett não pegasse o carro emprestado. E ela acabou de concordar. Alugamos um conversível. Não perguntei de onde ela tirava tanto dinheiro, mas logo estávamos percorrendo as ruas desertas de Memphis a bordo do nosso BMW. A capota estava toda baixada. Só me lembro de cenas isoladas da cidade. Passamos por uma região que poderia ter servido de cenário para... E o vento levou. Com grandes mansões brancas, gramados muito verdes e ciprestes altíssimos. Embora o Papai Noel de plástico na maioria dos telhados atrapalhasse um pouco. No quarteirão seguinte, quase fomos mortos por uma velha dirigindo um Cadillac, saindo do estacionamento de uma igreja. Bassett buzinou e desviou, e por um momento ela não atingiu aquele Cadillac. Hospitalidade sulista, suponho. A mulher sorria e acenava. Depois de mais alguns quarteirões, as casas deram lugar a casebres precários. Vi 2 meninos afro-americanos vestindo jeans e camiseta sentados em uma varanda tocando violão e cantando. Eles pareciam que eram tão bons que tive vontade de parar e ouvir. Mais um quarteirão e vimos na esquina um restaurante e um prédio de concreto. Um lugar identificado por uma placa manuscrita Frango e Waffles. Havia uma fila de 20 pessoas do lado de fora. Ai, vocês americanos têm um gosto estranho. Que planeta é esse? Perguntei. Carter balançou a cabeça. E onde está Todd? Bassett farejou o ar e virou à esquerda em uma chamada Poplar. Estamos chegando. Se conheço o Todd, ele vai encontrar um centro de aprendizado, uma biblioteca, talvez, uma sala de livros na tumba de um mago. Não há muitas delas no Tennessee, lembrou Carter. Então, vi uma placa e sorri. A Universidade de Memphis, talvez? Muito bem, Sadie! Bassett ronronou. Carter me olhou de cara feia. O coitado sente inveja de mim, eu sei. Minutos depois, caminhávamos pelo campo de uma pequena universidade. Prédios de tijolos vermelhos e pátios amplos. Tudo ali era sinistramente quieto, exceto pelo som de uma bola batendo no chão. Assim que ouviu o barulho, Carter se animou. Basquete? Ah, por favor, reagi. Precisamos encontrar Todd. Mas Carter seguiu o som da bola e nós o seguimos. Ele contou um prédio e parou de repente. Ei, vamos perguntar a eles. Eu não entendi o que estava fazendo, mas ao contrário também do prédio, eu não gritei. Na quadra de basquete, 5 jogadores disputavam uma animada partida. Vestiam camisas de times americanos e todos pareciam dispostos a vencer. Roubavam a bola, empurravam e disputavam a liderança. Ah, sim, e todos os jogadores eram babuínos. O animal sagrado de Todd, informou Bassett. Ah, estamos no lugar certo. Um dos babuínos tinha um pelo dourado e brilhante, muito mais claros que o dos outros, e também um traseiro bem mais colorido. Estava com uma camisa roxa e parecia estranhamente familiar. Aquele é o uniforme dos Lakers? Perguntei hesitando antes de mencionar a tola obsessão de Carter. Ele assentiu e nós dois gritamos. Kung Fu! Gritamos também. Sim, mal conhecíamos o babuíno. Tínhamos passado pelo menos um dia com ele. E aquele tempo na mansão de Amos parecia ter ficado no passado muito distante. Mas ainda assim, eu tinha a sensação de estar revendo um velho amigo. Kung Fu pulou nos meus braços e gritou. Ai, ai, ai! Ele mexeu nos meus cabelos, catando piolhos? Bem, eu acho. Não se atreva a fazer comentários, Carter. E jogando no chão. Batendo no piso para mostrar o quanto estava feliz. E Bassett riu. Ele disse que você tem cheiro de flamingo. Você entende babuínos? A deusa deu de ombros. Também quer saber de onde vocês vieram. De onde nós viemos? Repeti. Bem, para começar, diga a ele que passei a maior parte do dia como um papagaio.
e que não é um flamingo. E embora termine com O, não vai fazer parte da dieta dele. Depois, espere. Bastet se virou para Kung Fu e disse: Ah, oi, ui, ui. Então olhou para mim. Tudo bem, continue. Eu pisquei. Tudo bem. Onde? Ah, tá. E depois, pergunte onde ele esteve. Ela traduziu tudo isso com um único grunhido. Ah! Kung Fu bufou e pegou a bola de basquete, o que causou um frenesi entre seus amigos babuínos. Todos gritavam, se coçavam e rosnavam. Ele mergulhou no rio e depois nadou de volta, traduziu Bastet. Mas quando você chegou, a casa já estava destruída e nós havíamos partido. Esperou um dia pelo retorno de Amos. Como ele não voltou, Kung Fu veio procurar Tote. Afinal, os babuínos são seus protegidos. Mas por quê? Perguntou Carter. Quer dizer, sem ofensa, mas Tote é o deus do conhecimento, não é? Ah, os babuínos são animais muito espertos, Carter, explicou Bastet. Ah! Kung Fu coçou o nariz, depois virou seu traseiro Technicolor em nossa direção e jogou a bola para os amigos. Eles a disputavam, mostrando as presas uns para os outros e batendo a cabeça. Espertos? Perguntei. Bem, eles não são gatos, é claro, acrescentou Bastet. Mas sim, espertos. Kung Fu disse que sim, que Carter vai cumprir sua promessa e ele o levará até o professor. Eu pisquei. Você quer dizer... Ah, certo. Que promessa? Perguntou Carter. Um canto da boca de Bastet tremeu. Parece que prometeu mostrar a ele a sua habilidade no basquete. Carter arregalou os olhos assustado. Não temos tempo. Ah, tudo bem, garantiu Bastet. É melhor eu ir agora. Mas para onde, Bastet? Perguntei. Porque não queria me separar dela outra vez. Como a encontraremos? Ela mudou de expressão, revelando talvez certa culpa, como se tivesse acabado de causar um horrível acidente. Encontrarei vocês quando saírem... Se saírem. Como assim, se? Perguntou Carter. Mas Bastet tinha se transformado em Muffin e corria para longe dali. Kung Fu gritou para Carter com mais insistência. Ele puxara a mão do meu irmão, levando-o para a quadra. Os babuínos se dividiram imediatamente em 2 times. Metade tirou a camisa, a outra continuou vestida. Carter, infelizmente, ficou no time sem camisa. E Kung Fu ajudou a tirá-la, mostrando seu peito magro. Os times começaram a jogar. Eu não sei nada sobre basquete, mas tenho certeza que você não deveria tropeçar no pé do adversário, nem receber a bola com testa, nem driblar, essa é a palavra, com as 2 mãos, como se afagasse um cachorro, e possivelmente um cachorro raivoso. Mas essa era certamente a expressão e a forma de Carter de jogar. Os babuínos o atropelavam literalmente e marcavam cestas as mais cestas enquanto Carter corria de um lado para o outro e de um outro para o outro lado no meio da quadra, levando bolas e tropeçando os pés dos macacos até ficar tonto, rodopiar e cair. Os babuínos pararam de jogar e olharam para ele incrédulos. Carter estava jogado no meio da quadra, ofegante e coberto de suor. Os outros babuínos olharam para Kung Fu. Era evidente que estavam pensando: quem convidou esse humano? Kung Fu cobriu os olhos envergonhado. Carter, eu disse rindo. Toda essa conversa sobre Lakers e sobre basquete e você não joga nada. Ele gemeu infeliz. Era o esporte favorito do papai. Eu encarei. O esporte favorito do papai. Por que eu não tinha pensado nisso? Carter interrompeu minha expressão atordoada com uma crítica. Eu posso enumerar todas as características do NBA. Disse ele meio desesperado. Rebotes, assistências, arremessos, enfim, todas essas porcentagens. Os outros babuínos voltaram para o jogo ignorando Carter e Kung Fu, que fez um ridículo som de desgosto, uma mistura de grito e grunhido. Entendi o sentimento, mas me adiantei e estendi a mão para Carter. Venha, não tem importância. Se eu tivesse sapatos melhores, insistiu ele, ou se eu não tivesse tão cansado. Carter, repeti com uma careta. Não tem importância e não vou contar nada pro papai quando nós o salvarmos. Ele me olhou com uma gratidão óbvia. Afinal, eu sou mesmo maravilhosa. Em seguida, segurou minha mão e eu o ajudei a levantar. E vista essa camisa, por favor, e pedi a Kung Fu a mesma coisa.
É hora de nos levar para o professor. Kufu nos conduziu até um edifício discreto. O ar nos corredores cheirava a vinagre e os laboratórios vazios pareciam apropriados a um colégio americano, não ao tipo de lugar onde um deus poderia se encontrar. Subimos a escada e encontramos um corredor de salas de professores. Muitas portas estavam fechadas e uma tinha sido deixada aberta, revelando um espaço que não era maior do que um armário para vassouras, cheia de livros, com uma mesa pequena e uma cadeira. Talvez o professor tivesse feito algo de errado para ter uma sala tão pequena. Ai! Kufu parou diante de uma porta de mogno polido, muito melhor que das outras. Um nome fora, gravado recentemente no vidro. Doutor Tote. Sem bater, Kufu abriu a porta e entrou. Depois de você, migalhinha, disse a Carter. E sim, eu tenho certeza de que ele já estava arrependido de ter me contado sobre o incidente em particular. Afinal, eu não poderia parar completamente de provocá-lo, tendo uma reputação a zelar. Esperava encontrar outro armário para vassouras, mas a sala era muito gigante. O pé direito era de uns 10 metros pelo menos. E, de um lado, um cômodo era todo de janelas, por onde se podia ver horizontalmente de Memphis. Uma escada de metal levava a um mezanino ocupado por um enorme telescópio. E lá de cima vinha o som de uma guitarra elétrica tocada por alguém sem habilidade. Outras paredes do escritório eram repletas distante de livros. Nas mesas havia um pouco de tudo. Kits de química, computadores montados e desmontados, um procedimento de montagem, animais espalhados com fios elétricos brotando da cabeça. O ambiente tinha um cheiro forte de bife, mas com um toque defumado e temperado que eu jamais tinha sentido. Mais estranho de tudo, bem na nossa frente, meia dúzia de aves de pescoço longo, ibis, estavam atrás de mesas, como se fossem recepcionistas digitando no laptop com um bico. Carter e eu nos entreolhamos. Pela primeira vez, eu não soube o que dizer. Ai! Kufu gritou. No mezanino, o som da guitarra cessou. Um homem magro de seus 20 anos levantou-se segurando o instrumento. Tinha cabelos louros e rebeldes como Kufu e vestia um jaleco branco manchado por cima do jeans e camiseta preta. Ao vê-lo, pensei que fosse um fio de sangue, talvez, que escorresse pela boca dele. Depois percebi que era um olho de qualquer carne que ele estivesse sendo, fazendo aquele jantar naquela hora ou produzindo de uma hora para outra. Fascinante! Ele sorriu. Eu descobri algo, Kufu. Não estamos em Memphis, Egito. Kufu me olhou de soslaio e eu poderia jurar que sua expressão significava de. Também descobri uma nova forma de magia chamada música, ou blues, continuou o homem. E churrasco, sim, você precisa experimentar o churrasco. Kufu não parecia impressionado. Ele subiu um estante de livros, pegou uma caixa de Cheetos e começou a comer desesperadamente. O guitarrista desceu escorregando pelo corrimão com um perfeito equilíbrio e parou na nossa frente. Isis? Horus? Disse ele. Vejo que encontraram novos corpos. Seus olhos tinham uma dúzia de cores e mudavam como um caleidoscópio, como um efeito hipnótico. Não somos... Consegui gaguejar. Entendo, disse ele. Tento compartilhar o corpo, não é? Não pense que consegue me enganar, Isis. Nem por um minuto. Sei que você está no comando. Mas ela não está, protestei. Meu nome é Sadie Kane, presumo que seja Tote. Ele ergueu a sobrancelha. Quer dizer que não me conhece? É claro que eu sou Tote. Também sou chamado de Jairut. Também chamado de Sufoque o Riso. Jarut? Tote pareceu ofendido. Em egípcio antigo, este é um nome perfeitamente. Ok? Os gregos me chamavam de Tote. Mais tarde, eles me confundiram com o deus deles, Hermes. Tiveram até a ousadia de mudar o nome da minha cidade sagrada para Hermópolis. Embora não fôssemos nada parecidos, se conhecesse Hermes... Kufu gritou com a boca cheia de chifres. Tem razão, concordou Tote. Eu estou me desviando do assunto. Então, você diz ser Sadie Kane e... Ele apontou o dedo para Carter, que olhava com aves digitadoras. Suponho que você não seja Horus. Carter Kane. Respondeu meu irmão ainda distraído com os pássaros. O que é aquilo?
Totti se animou. O nome é computador maravilhoso, não é? Aparentemente... Não. Eu estou perguntando o que as aves estão digitando. Carter se aproximou para ler uma das telas. Breve tratado sobre a evolução dos iaques. Meus ensaios acadêmicos, explicou Totti. Tentei desenvolver vários projetos ao mesmo tempo. Sabia, por exemplo, que esta universidade não oferece cursos de astrologia ou de arte de cura? Deprimente. Pretendo mudar essa situação. Estou reformando minhas novas instalações perto do rio. Logo, Memphis será um verdadeiro centro de aprendizado. Brilhante, comentei com pouca animação. Precisamos da sua ajuda para derrotar a Sete. As aves pararam de digitar e me olharam. Totti limpou um molho de churrasco da boca. Tem coragem de me pedir isso? Depois da última vez? Última vez? Repeti. Tenho uma conta aqui em algum lugar. Totti bateu nos bolsos do jaleco do laboratório, tirando de um deles um pedaço de papel amarrotado. Não. Aqui é a lista de supermercado. Ele amassou o papel e jogou por cima do ombro. Assim que tocou o chão, o papel se transformou em uma baguete de pão, 1 litro de leite e uma embalagem com 6 latinhas de refrigerante. Totti examinou as mangas. Percebi que as mangas em seu jaleco eram de palavras bordadas, escritas em todos os idiomas. Moviam-se e mudavam formando hieróglifos, letras do alfabeto latino, símbolos demóticos. Ele bateu a mão em uma mancha na lapela e 7 letras caíram no chão, formando a palavra lagosta. A palavra se transformou em um crustáceo, parecido com um camarão, porém, que moveu as patas por um instante de um íbis para capturá-lo. Esqueça, disse Totti finalmente. Vou contar a versão resumida. Para vingar pai, Osíris, Horus desafiou Sete em um duelo. O vencedor se tornaria rei dos deuses. Horus venceu, disse Carter. Você se lembra? Não, eu li sobre isso. Lembra também que, sem minha ajuda, você e Isis teriam morrido? Tentei mediar a situação e impedir a batalha. Essa era uma das minhas responsabilidades, manter o equilíbrio entre a ordem e o caos. Mas não, Isis me convenceu a ficar do lado de vocês, porque Sete estava se tornando muito poderoso e a batalha quase destruiu o mundo. E ele reclama demais. Isis disse dentro da minha cabeça. Não foi tão ruim. Não? Perguntou Totti. E se tivesse a sensação de que ele podia ouvir a voz tão bem quanto eu? Sete arrancou um olho de Horus. Ai, Carter piscou. Sim, e eu substituí por um olho feito de luar. O olho de Horus, seu famoso instinto, esse fui eu. Muito obrigado. E quando você cortou a cabeça de Isis... Peraí. Carter olhou para mim. Eu cortei a cabeça dela. Aí eu fiquei melhor. Isis me garantiu. Só porque eu a curei, Isis, disse Totti. E sim, Carter, Horus, como preferir ser chamado. Você ficou tão maluco que cortou a cabeça dela. Foi incauto, sabe? Queria atacar Sete quando ainda estava fraco e Isis tentou impedi-lo. Isso o deixou tão zangado que você empunhou sua espada bem. Resumindo, vocês quase destruíram um ao outro antes que eu pudesse derrotar Sete. Se começar outra batalha com o Lorde Vermelho, cuidado. Ele vai usar caos para jogá-los um contra um. Nós o derrotaremos, Isis prometeu. Totti está com ciúme só. Cala a boca! Totti e eu dissemos ao mesmo tempo. Ele me olhou surpreso. Então, Sete, você está tentando se manter no controle. Não vai durar muito tempo. Pode ser o sangue dos faraós, mas Isis é obcecada pelo poder, dissimulada. Eu posso contê-la. Eu precisei de toda a minha força de vontade para impedir que Isis recitasse uma sequência de insultos. Totti deliberou as cordas da sua guitarra. Eu não tenho certeza. Isis provavelmente já lhe contou que ela ajudou a derrotar Sete. Também contou que foi por causa dela que Sete perdeu o controle? Ela exilou o nosso primeiro rei. Perguntou Carter. Ele não ficou velho e decidiu deixar a terra? Totti sorriu. Ele estava velho, sim, mas foi forçado a partir. Isis se cansou de esperar pela aposentadoria de Ra. Ela queria ver o marido Osíris se tornar rei. E também queria mais poder. Então, um dia, enquanto Ra cochilava, Isis escolheu em segredo um pouco da barba do Deus Sol. Eca, reagi. Desde quando barba deixa alguém poderoso? Totti me lançou um olhar acusador. Você mistura a barba com argila e cria uma cobra venenosa. Naquela noite, a serpente entrou no quarto de Ra e mordeu seu tornozelo. Nenhuma magia, nem mesmo a minha, foi suficiente para salvá-lo. Ele teria morrido. Deuses podem morrer?
Perguntou Carter. Ah, sim, respondeu Todd. É claro que na maioria das vezes nós voltamos do Duat em algum momento, mas esse veneno devora a própria essência de Ra. Isis, é claro, fez-se de inocente. Chorou diante do sofrimento de Ra, tentou ajudá-lo com uma magia e finalmente disse ao Deus Sol que só havia uma maneira de salvá-los. Ra deveria dizer a ela o seu nome verdadeiro. O nome secreto. Nome secreto? Estranhei. Como Bruce Wayne? Tudo na criação tem um nome secreto, explicou Todd. Até os deuses. Conhecer o nome secreto de cada ser significa poder sobre a criatura. Isso, Isis garantiu que com o nome secreto de Ra, ela poderia curá-lo sem sentir muita dor. Por isso concordou. Isis o curou. Mas adquiriu um poder sobre ele, supôs Carter. Extremo poder? Confirmou Ted. Ela obrigou Ra a se retirar para o céu, abrindo caminho para o seu amado Osíris tornar-se o novo rei dos deuses. Sete fora um importante ajudante de Ra, e não suportava ver o irmão Osíris tornando-se rei. Isso fez com que Sete e Osíris se tornassem inimigos, e aqui estamos, 5 milênios mais tarde, ainda lutando aquela mesma guerra, tudo por causa de Isis. Mas isso não é culpa minha, falei. Eu jamais faria uma coisa dessas. Não? Perguntou Tati. Não seria capaz de qualquer coisa para salvar sua família, mesmo que esse perturbasse o equilíbrio do cosmos? Os olhos de caleidoscópio capturavam os meus. Eu senti um forte impulso de rebeldia. Ora, por que não deveria ajudar a minha família? Quem era aquele doido de jaleco para me dizer que eu não poderia fazer, que eu não poderia ajudar minha família? De repente, percebi que eu não sabia quem estava pensando essas coisas, Isis ou eu. O pânico começou a se formar no meu peito. Se não conseguiria distinguir os meus pensamentos dos da Isis, em quanto tempo eu estaria completamente maluca? Não, Todd, retruquei. Precisa acreditar em mim. Eu estou no controle, eu, Sed, e preciso da sua ajuda. Sed capturou nosso pai. Falei tudo de uma vez, desde o British Museum até a visão de Carter na pirâmide vermelha. Todd ouviu sem comentar, mas eu podia jurar que novas manchas surgiram no seu jaleco, enquanto eu falava, como se alguma das minhas palavras fossem adicionadas à mistura. Só quero que dê uma olhada nas coisas e conte algo para nós, concluí. Carter, mostre o livro a ele. Carter virou sua bolsa e pegou o livro, aquele que tínhamos roubado em Paris. Você escreveu isso, certo? Meu irmão perguntou. Aqui diz como derrotar Sete. Todd desdobrou o papiro. Ah, não. Odeio ler o que escrevo. Essa frase, por exemplo, hoje eu jamais construiria desse jeito. Ele tateou os bolsos do jaleco. Caneta vermelha? Alguém tem uma? Caneta vermelha? Isis desafiava o meu controle, insistindo que Todd precisava de um pouco de bom senso. Uma bola de fogo e ele suplicou. Só uma bola de fogo enorme e mágica, por favor. Não posso dizer que não me senti tentada, mas eu mantive controle. Escute, Todd, chamei. Jarrort, ou o que for. Sete se prepara para destruir a América, no mínimo, possivelmente, o mundo. Bilhões de pessoas vão morrer. Você disse que se preocupava com o equilíbrio. Vai nos ajudar ou não? Por um momento, tudo que ouvimos era um ruído do Ibis bicando as telas dos laptops. Vocês estão encrencados, concordou Todd. Então, digam-me, por que não acham que o seu pai meteu vocês nessa encrenca? Por que ele libertou os deuses? Eu quase disse, para trazer de volta nossa mãe, mas nem eu acreditava nisso. Minha mãe viveu... acho que minha mãe viveu... Não, como é que eu vou explicar? Eu acho que minha mãe viu o futuro, deduzi. Algo ruim estava para acontecer. Acho que ela e papai tentaram impedir isso e decidiram que a única saída seria libertar os deuses. Embora usar o poder dos deuses para outros fins, ele é extremamente perigoso para os mortais, pressionou Todd. E contra a lei da Casa da Vida, uma lei que eu convenci Skandar a criar, aliás. Lembrei de alguma coisa que o sacerdote leitor-chefe dissera quando estivemos no Salão das Eras. Os deuses têm grande poder, mas só os humanos têm criatividade. Acho que minha mãe convenceu Skandar de que a lei estava errada. Talvez ele não pudesse admitir publicamente, mas ela o fez mudar de ideia. O que estava para acontecer era tão ruim que os deuses mortais precisariam uns dos outros. E o que está a caminho? Perguntou Todd. A ascensão de Sete? O tom dele era contido, como de um professor propondo uma pergunta capciosa. Talvez,
respondi cuidadosa. Mas não sei. No alto da estante, Kufum guichou e mostrou os dentes numa careta estranha. Oi! Tem razão, Kufu. Ela não soa como Isis. Isis jamais confessaria que não sabe alguma coisa. Talvez eu tive de usar uma espécie de mão mental para tapar a boca de Isis. Totti jogou o livro de volta para Carter. Vamos ver se você age tão bem quanto fala. Vou mostrar um livro de encantamentos desde que me provem que vocês realmente têm controle dos seus deuses e que não estão apenas repetindo antigos padrões. Uma prova? Deduziu Carter. Nós aceitamos. Espere aí. Talvez por ter estudado em casa, por nunca ter frequentado uma escola, Carter não sabia que prova normalmente era uma coisa ruim. Maravilhoso, respondeu Totti. Há um item de poder na tumba de um mago. Tragam-no para mim. Na tumba de que mago? Repeti. Mas Totti pegou um pedaço de giz do bolso do jaleco e escreveu no ar. Uma porta se abriu diante dele. Ei, como você fez isso? Perguntei. Basta te disse que não podemos conjurar portais nos dias do demônio. Os mortais não, concordou Totti. Mas um bom mago pode. Se passarem na prova, teremos churrasco. O portal nos sugou para um buraco negro e o escritório de Totti desapareceu.